Para começar, galera, eu tenho que dizer que a depressão é uma doença extremamente complexa. Ela não é um transtorno simples como uma gripe que você pega e tem o tempo de incubação do vírus, o seu organismo reage ao vírus, ele produz anticorpos, identifica o vírus, neutraliza o vírus, você produz uma série de sintomas que dizem respeito a como o seu corpo está cuidando da infecção, se for uma bactéria, ou do vírus que você está gerindo ali dentro da sua doença, e depois tudo isso passa. No caso da depressão, a gente tem uma conjuntura de fatores, são diversas coisas que contribuem para que você possa desenvolver depressão ou não. Entre elas, algumas causas biológicas mesmo, relacionadas ao organismo propriamente. É importante saber, do ponto de vista genético, a depressão, muitas vezes, pode ser muito forte, tá? Então, alguns casos que são muito difíceis de tratar dizem respeito, sim, a histórico na família de depressão. Se você, na sua família, tem a história de alguém que já tentou suicídio, ou que, eventualmente, até se matou de fato, conseguiu tirar a própria vida, fica atento para sua depressão, toma um cuidado ainda maior. Por quê? Porque os seus genes, eles raras vezes vão condenar alguém à depressão totalmente, mas eles vão aumentar muito a sua chance de desenvolver depressão. Em alguns raros casos que a gente tem que investigar, de fato, junto com o médico, e muitas vezes até mesmo fazer exames genéticos, porque a gente sabe que certos genes, certas combinações de genes podem levar à depressão, a depressão pode surgir simplesmente por predisposição biológica. Em casos assim, a gente vai ter que tomar ainda mais cuidado, tá? Ainda mais cuidado na hora de acompanhar todo o desenvolvimento da doença. E a gente vai ter que recorrer a alguns medicamentos bem pesados, junto com todos os tratamentos que vocês estão aprendendo aqui. Então pensem assim, não pensem que o que vocês estão aprendendo aqui não é útil, porque vocês vão ter que fazer tudo isso independente de se a depressão de vocês tem uma causa biológica hiper forte ou não. Vocês ainda vão ter que aplicar tudo que vocês estão aprendendo aqui. Mas, se vocês tiverem uma predisposição genética enorme, é muito provável mesmo, que você precise sim tomar medicação, e não tem nada de errado nisso. Em alguns casos, precise inclusive de outros tipos de tratamento, como, por exemplo, a eletroconvulsoterapia, que é o antigo eletrochoque, que tem essa visão tão horrível. A gente pensa em eletrochoque, né, galera? E imagina uma internação psiquiátrica horrível, uma sala toda branca, às vezes a pessoa usando camisa de força e tomando choques horríveis, presa por tipóias de couro que mantém ela na cadeira. E hoje em dia não é nada disso. Hoje em dia, eletroconvulsoterapia, que é o nome técnico do eletrochoque, em alguns casos genéticos muito fortes ou depressões que são muito refratárias a tratamento, é super tranquila. Ela é feita em hospital normal, as pessoas são sedadas, então não tem dor ligada a isso. Elas tomam o choque dentro de uma proporção que faz sentido. O eletrochoque, inclusive, da sua parte, é reconhecido como um bom tratamento, se faz múltiplas sessões em dosagens menores, tende a não ter muito efeito colateral, então é bacana o eletrochoque como um tratamento possível para a depressão, tá? Não se assustem nesse sentido se algum dia vocês chegarem nisso. E o que ele faz? É muito interessante do ponto de vista biológico. O que ele faz é, ele estimula o cérebro a disparar as conexões neurológicas, então ele estimula conexões de sinapses, tá? Pelo eletrochoque. Ele é como se fosse uma supercarga para ver se pega o sistema mesmo. E ao fazer isso, ele estimula microconvulsões, vamos dizer assim. Ele coloca o organismo em super eletricidade cerebral, tá? E esse efeito, curiosamente, acaba estimulando o cérebro a voltar a ter mais conexões, a voltar a ter mais serotonina na fenda sináptica. Não tem dor envolvida, tá? Não tem grandes efeitos colaterais. Infelizmente, ainda tem muito estigma. E é algo que a gente não tenta, a menos que outros tratamentos não estejam funcionando. Mas é bem aceito hoje na comunidade médica. Tem vários motivos para ela ser a última escolha. O primeiro deles é que, muitas vezes, a eletroconvulsoterapia, em casos mais biológicos, ela é mais cara,
não são todos os planos que aceitam. Ela exige que o paciente, bem ou mal, vá até o hospital. Então ela tem um custo de movimentação e para a pessoa depressiva, às vezes, é difícil sair de casa, é difícil aderir ao tratamento por tudo isso. E, diferente de terapia, existe uma taxa de recaída relativamente alta, assim como com remédio psiquiátrico. Remédio psiquiátrico funciona? Funciona, mas muitas vezes tem recaída depois que você para. A terapia tem muito menos taxa de recaída, assim como programas de mudanças de hábitos ou mudanças de visão de vida. Curiosamente, do ponto de vista biológico, a coisa mais visível da depressão biologicamente é a falha de serotonina, que é um neurotransmissor. Vocês já devem ter ouvido falar no neurotransmissor da felicidade ou do bem-estar. A gente chama a serotonina assim muitas vezes, mas vai ser uma falha de produzir serotonina suficiente ou liberar serotonina suficiente nas sinapses, que são as conexões entre os neurônios, tá? Isso faz com que você não consiga se sentir tão bem e ter a sensação normal de uma vida tranquila. Muitas vezes a gente vai ouvir que a depressão é 100% biológica porque dá para ter essa visão da serotonina na fenda sináptica. Só que no ser humano, galera, tudo ligado. O jeito como você vive vai ter muita relação com a quantidade de serotonina que é liberada nas suas fendas sinápticas. O jeito como você se alimenta, como você controla o seu sono, se você faz ou não exercício, a sua genética, tudo isso vai ter muito a ver com a forma como a serotonina é ou não liberada na sua fenda sináptica. Tanto é que a maior parte dos remédios antidepressivos, se vocês forem olhar, eles são inibidores seletivos de recaptação de serotonina. O que quer dizer inibir? Quer dizer que eles impedem, tá? Seletivos, porque é só na fenda sináptica, em certas conexões cerebrais, da recaptação, ou seja, do seu organismo pegar a serotonina que foi liberada antes e trazer de volta para os neurônios, tá? Da serotonina. O que eles fazem é dizer para o seu organismo assim: organismo, não pega de volta da fenda sináptica tão rápido, das conexões entre os neurônios, não pega tão rápido a serotonina. Deixa ela lá um pouquinho mais. Deixa ela quietinha lá que ela está fazendo bem. É esse o funcionamento da maior parte dos remédios no seu organismo. O problema é que eles trazem junto efeitos colaterais. Muitas vezes eles levam a perda de libido, eles levam a aumento ou perda de apetite, a engordar, a ficar inchado. Tem diversos efeitos, né? Medicações para depressão, elas tendem a não causar dependência química. O que quer dizer dependência química? O seu organismo precisar daquela medicação para estar bem. Isso realmente não acontece, tá? As medicações para depressão, elas são super seguras. Eu não sou psiquiatra, mas a gente estuda psicofarmacologia, trabalha com eles bem de perto, e eu posso te dizer isso com tranquilidade. Dependência química, não. O que acontece é que o seu organismo leva um tempo para se adaptar a parar de tomar medicação, ou a recomeçar a tomar uma medicação, ou começar pela primeira vez. Isso faz com que dê a impressão de dependência, mas na verdade tem mais a ver com fazer o desmame, como a gente diz, ou parar uma medicação devagarinho. Quando você está tomando a medicação, não dá para furar, justamente por causa desse processo, né? De a medicação ter um tempo aí de 2 semanas a 2 meses para começar a funcionar. Então, durante a tomada de remédios, você tem que tomar bastante cuidado. Mas dá para parar numa boa, você não vai ficar dependente se você seguir os passos com o seu psiquiatra e parar com tranquilidade. Então não causa dependência, tá? Eles não causam dependência química, quer dizer, o seu corpo não vai ficar dependente deles, salvo, né, como eu falei, os cuidados enquanto você está tomando. Agora, eles podem sim causar dependência psicológica. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente se apega ao remédio do ponto de vista psicológico. Isso é muito comum para quem toma Rivotril e outros benzodiazepínicos ou remédio para dormir. Muitas vezes o que acontece é que a gente se sente dependente do remédio, porque é tão mágico, né? Você está ansioso, toma um Rivotril, baixa a sensação de ansiedade. Não está conseguindo dormir, toma um Rivotril, apaga. Então, gera uma dependência psicológica, né? É tão prático ter Rivotril na mão que a gente gera essa dependência. Mas do ponto de vista químico, não gera dependência no seu corpo.